Você já se sentiu pressionado a esconder a sua fé, talvez em uma conversa entre amigos, na escola, no trabalho ou até mesmo nas redes sociais, quando confessar que segue a Cristo poderia gerar zombarias, críticas ou exclusão? Muitos jovens vivem esse tipo de situação todos os dias, e a sensação é de que permanecer firme é um fardo quase impossível de carregar. Mas e se eu te dissesse que homens comuns, como eu e você, enfrentaram pressões muito maiores, perseguições violentas e até ameaças de morte, e ainda assim permaneceram fiéis até o fim? Estou falando dos apóstolos de Jesus, que atravessaram o caminho da coragem em tempos de perseguição. Hoje vamos mergulhar em suas histórias, entender de onde vinha essa ousadia e, principalmente, como esse mesmo espírito de coragem pode transformar a sua vida em meio aos desafios da nossa geração. Os apóstolos não nasceram heróis. Eles eram pescadores, cobradores de impostos, pessoas com medos e limitações. Mas o encontro com Jesus mudou completamente suas perspectivas. 12 homens comuns foram chamados para carregar a mensagem mais revolucionária do mundo em uma época dominada pelo poder de Roma, pela pressão dos líderes religiosos e pelo constante risco de rejeição. Viver o evangelho naquele contexto não era uma escolha leve, era um risco de vida. Ainda assim, aqueles que andaram ao lado do mestre escolheram a obediência acima da segurança, a verdade acima do silêncio e a coragem acima do medo. E é essa mesma coragem que pode inspirar você a enfrentar os desafios da vida moderna, quando a fé parece ser testada em cada esquina. Veja o exemplo de Pedro, o pescador impulsivo que, em uma noite de fraqueza, negou a Jesus 3 vezes. O mesmo Pedro que chorou amargamente diante da própria covardia. Agora, depois da ressurreição, se torna um gigante da fé. Quando levado diante do Sinédrio, o tribunal religioso mais poderoso de sua época, Pedro não se escondeu. Ele declarou: "É melhor obedecer a Deus do que aos homens." Imagine a cena. Um homem simples diante de autoridades que poderiam matá-lo, escolhendo a obediência incondicional. A coragem de Pedro não nasceu de sua própria força, mas da certeza de que sua vida estava nas mãos de Deus. Quantas vezes nós também negamos a Cristo, não com palavras, mas com o silêncio, com o medo de assumir nossa fé? A história de Pedro nos lembra que coragem não significa ausência de medo, mas uma decisão diária de colocar a fidelidade acima da aprovação humana. Outro exemplo marcante é o de Paulo e Silas. Acusados injustamente, açoitados e lançados em uma prisão escura com os pés presos em cepos, eles poderiam ter se entregado ao desespero. Mas a reação deles foi surpreendente. Começaram a orar e cantar hinos a Deus. No meio da dor, do frio e da humilhação, eles escolheram louvar. E naquele instante, a prisão foi sacudida por um terremoto. As portas se abriram e até o carcereiro se converteu. O que isso nos ensina? Que a verdadeira coragem não é apenas resistir em silêncio, mas transformar a adversidade em palco para o testemunho. Quando você se mantém firme em meio à pressão, não só fortalece a sua fé, mas também inspira outros a encontrarem esperança. Se esse exemplo já está tocando o seu coração, aproveita e deixa o seu like neste vídeo agora mesmo. Isso ajuda para que mais pessoas recebam essa mensagem de fé e coragem, e você também faz parte da missão de espalhar esperança em um mundo que tenta calar a voz do cristão. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje mesmo. E o que dizer de João, o discípulo amado, que foi exilado na ilha de Patmos? Ele estava isolado, longe da comunidade cristã, aparentemente esquecido, mas mesmo sozinho continuou fiel. Foi nesse cenário de solidão e perseguição que ele recebeu uma das maiores revelações da Bíblia, o Apocalipse. João nos mostra que coragem também é não desistir quando parece que ninguém nos apoia. Talvez você já tenha se sentido sozinho na fé, sem amigos ou sem apoio da família. Mas a fidelidade de João prova que até no isolamento, Deus pode se manifestar com poder e trazer propósito. Outros exemplos não podem ser esquecidos, como Tiago, o primeiro apóstolo martirizado, que enfrentou a espada sem renegar sua fé. Ou Estevão, o primeiro mártir cristão, que mesmo sendo apedrejado, declarou: "Senhor, não lhes imputes este pecado." Esses homens não tiveram suas histórias marcadas pela covardia, mas pela coragem de permanecer até o último fôlego. O testemunho deles ecoou por gerações, inspirando milhares de cristãos a se levantarem com firmeza, mesmo diante da morte. Eles entenderam que a vida pode ser tirada, mas a fé nunca pode ser destruída. Agora vamos trazer isso para os nossos dias. É verdade que em muitos países ainda existe perseguição física contra cristãos, mas mesmo em contextos onde não há violência, a fé continua sendo provada de outras maneiras.
Você pode não estar sendo ameaçado com prisões ou espadas, mas enfrenta zombarias nas redes sociais, indiferença entre colegas, pressão no ambiente de trabalho ou até exclusão em grupos de amigos. Muitas vezes a sociedade tenta empurrar a fé para um canto, como se acreditar em Deus fosse motivo de vergonha. E é aí que a coragem dos apóstolos se torna um exemplo vivo para nós. Mostrar que não precisamos de aprovação do mundo para permanecer firmes em Cristo. A pergunta que surge é: como desenvolver essa mesma coragem hoje? A resposta não está em técnicas humanas, mas em práticas espirituais que fortalecem o coração. Primeiro, a oração. Foi no lugar secreto que os apóstolos encontraram forças para enfrentar o público hostil. Depois, a palavra de Deus, que serve como âncora em meio às tempestades, e também a comunidade cristã. Ninguém foi chamado para viver a fé sozinho. Os apóstolos caminhavam em unidade, fortaleciam uns aos outros, e isso fazia toda a diferença. Se você quer coragem, precisa estar conectado à fonte, que é Cristo, e cercado por pessoas que compartilham da mesma fé. Lembre-se, coragem não é um sentimento que aparece do nada. É uma construção diária, feita de pequenas decisões. Cada vez que você não se cala diante de uma piada ofensiva à sua fé, cada vez que você compartilha a palavra mesmo com medo, cada vez que você mantém sua integridade quando todos escolhem o caminho mais fácil, nesses momentos você está treinando sua coragem espiritual. O mundo pode até ridicularizar sua postura, mas o céu celebra cada passo de fidelidade. E eu quero te lançar um desafio agora. Qual é a situação em que você mais tem sentido medo de assumir sua fé? Talvez seja no ambiente da faculdade, talvez diante de familiares que não acreditam, ou até mesmo nas redes sociais. Pense nisso. Os apóstolos enfrentaram prisões e mortes, mas não recuaram. E você, diante da pressão que vive hoje, está disposto a permanecer firme? Essa reflexão pode ser o ponto de virada na sua caminhada. A coragem dos apóstolos não pertence apenas ao passado. Ela é um convite vivo para que cada cristão da nossa geração viva com ousadia e confiança. Eles provaram que a fé verdadeira não se curva diante da oposição, e você também pode ser parte dessa história. Permaneça firme, mesmo quando tudo parecer contra. E nunca se esqueça, não é pela sua força, mas pelo poder de Deus que a coragem se manifesta. Se essa mensagem falou com você, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você continua recebendo conteúdos que vão fortalecer a sua fé e te desafiar a viver com coragem todos os dias. E não pare por aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ser encorajado agora mesmo. Juntos, vamos espalhar a mesma coragem que incendiou os apóstolos e ainda hoje pode transformar vidas.